Olá, Viva! Aqui estamos para a nossa aula 8. Vamos falar hoje, continuação em Efésios 1, versículo 8. Até agora, o que nós vimos? Nós vimos os primeiros versículos deste capítulo, em que, a partir do 3 até o 14, é uma frase só, são 12 versículos que marcam uma frase só, um conceito muito profundo e um conhecimento muito profundo apresentado por Paulo sobre aquilo que é o mistério de Cristo. E nós estamos avaliando, estudando, aprendendo como que é esse mistério, o que é esse mistério e como que o que nós somos beneficiados e aquilo que nós recebemos de Deus, recebemos em Cristo, por Cristo, em nossas vidas. Então nós recebemos 3 coisas fundamentais logo no início no versículo 3, 4 e 5. Essas 3 coisas são a bênção espiritual, porque aquele que é bendito, aquele que é digno de ser celebrado, aquele que é bem falado, aquele que é o único, nosso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ele já nos abençoou. Então, repare que são sempre palavras e sempre expressões que já estão determinadas, ou seja, isto já aconteceu, isto já é nosso. Portanto, são sempre ações que nós precisamos fazer o quê? Eu tenho que pegar e assumir essa condição como real e como verdadeira. Isso é exercitar a fé. Então, a bênção já está liberada para você. A bênção espiritual. Então, tome posse nas regiões celestiais, onde você já está assentado. Nós vamos ver isso em Efésios 2. Você já foi elevado a esse nível, colocado acima de todas as coisas em Cristo Jesus também. Depois da bênção celestial, nós entendemos que ele nos escolheu desde antes da concepção do mundo. Ele nos escolheu para ele, nele, em Jesus Cristo, para ele próprio, para Deus. Ele nos escolheu para ele, porque nós sempre fomos parte dele. E então, desde a criação, somos parte dele, escolhidos nele, formados nele, para sermos dele, separados para ele e sermos perfeitos. Isso só é possível em Cristo Jesus e em amor, porque a perfeição ela não é possível por capacidade humana ou por conhecimento ou por qualquer outra coisa que eu faça. A perfeição só é possível porque eu estou em Cristo Jesus. Se Cristo vive em mim, a perfeição de Deus se manifesta em minha vida, manifesta em tua vida. Então esse é um princípio muito especial que nós temos que aprender e desenvolver na nossa vida. Terceira coisa foi que ele nos colocou na mesma estatura de Jesus Cristo. Então nós estamos na estatura de filhos. Por quê? Porque ele nos colocou na estatura de filho. Ele nos adotou. Então ele nos escolheu e aqui ele nos predestinou, fixou o horizonte, nos colocou nos limites, nos abraçou para dizermos: aqui estão os meus filhos. E isso marca a presença do amado em nossas vidas, aquele que foi e que sempre será, que continua a ser amado, assim como eu e você sempre fomos amados e sempre continuaremos a ser amados por Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, independente de qualquer condição nossa, e ele assim continua sendo. O amor dele, ele não muda, porque ele é Deus. Deus é amor, Deus não muda. É surreal esse amor. Não tem variação em função de nada. E aí nós chegamos no versículo 7, né? Nós falamos ontem. Então, em quem temos a redenção. Ele que pagou o resgate por nós, pagou o resgate para a nossa libertação. Então, através da libertação, através do seu sangue, a libertação das transgressões, a libertação é a palavra-chave para a nossa vida neste tempo. O Senhor já nos libertou. E o mais engraçado, não vou dizer que é engraçado, mas o mais maravilhoso é que, segundo a riqueza da sua graça, ele nos libertou. Não é engraçado porque houve um sacrifício muito grande, mas é engraçado porque muitas vezes nós ouvimos frases, expressões, pessoas dizendo que é preciso fazer A ou B para ser livre. Mas nós só precisamos crer e receber, porque ele nos deu segundo a riqueza da sua graça. Ele nos deu da riqueza da sua graça. E agora a gente vai entrar no versículo 8. E se prepare, porque diz assim, que ele abundantemente derramou sobre nós. Sabe o que é isso? Que essa graça, ela abundantemente.
O que é abundantemente? É numa dimensão enorme. Muito, muito. Ele não poupou, porque Deus não é Deus de poupar. Ele abundantemente derramou sobre nós. Independente de qualquer coisa, qualquer ato, de qualquer circunstância, qualquer reação que nós tivemos na nossa vida, no momento em que nós cremos, firmamos, declaramos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele abundantemente derrama dessa graça. Significa você está livre dos pecados. Significa você é filho amado. Significa você tem acesso. Você está na mesma condição que Jesus Cristo. Significa você sempre, sempre foi amado e sempre vai continuar a ser amado, porque Ele abundantemente derramou sobre nós o quê? Derramou sobre nós a graça, que Ele abundantemente derramou sobre nós. Eu vou ler aqui agora o versículo 8 e 9 na sequência, o 7, o 8 e o 9, para a gente entender a linha do raciocínio plena, e depois eu vou voltar para explicar um pouquinho mais algumas coisas que estão no 8. Mas é para finalizar essa chave do 7, porque o 7 ele se fecha aqui, ó, a riqueza da sua graça, que Ele abundantemente derramou sobre nós. Então tenha essa confiança, essa certeza, essa fé, porque essa graça abundante, ela foi derramada sobre nós. Nós somos livres em Cristo Jesus. Nós temos acesso à bênção em Cristo Jesus. Nós somos filhos escolhidos em Cristo Jesus. Nós somos separados por Deus em Cristo Jesus. Nós somos, para louvor da glória e da graça dele, aqueles que recebemos o pagamento do resgate. Ele pagou o resgate por nós. Eu e você fomos resgatados em Cristo Jesus. Estávamos no mundo, mas fomos resgatados e colocados junto com ele. Estávamos mortos, mas agora estamos vivos, porque em Cristo Jesus Ele nos ressuscitou. Vamos ver isso em Efésios 2, é tudo doido para chegar lá. Mas olha só, Ele abundantemente derramou sobre nós em toda a riqueza. Eu falei que vamos ler aqui, ó. Vou ler primeiro na revista atualizada, diz assim, versículo 7. No qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Vou parar aqui. Isso é profundo. Olha que maravilha. Deus derramou abundantemente sobre nós. O que Ele derramou abundantemente sobre nós? A graça. Nós acabamos de ler. A riqueza da sua graça, que Ele abundantemente derramou sobre nós. E como é que Ele derramou essa graça? Isso aqui é precioso, gente. Ele derramou essa graça em toda sabedoria e inteligência. Ele não derramou essa graça de forma aleatória. Ele derramou essa graça com toda sabedoria e inteligência. Aqui, se a gente for ler, está escrito na revista atualizada, está sabedoria e prudência. Eu estou lendo aqui, né, em português já há algum tempo, desde quando comecei o invertido, está sabedoria e inteligência. Eu vou ler para você agora aqui no Bíblia para Todos, está escrito assim: que derramou abundantemente sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Essa palavra aqui, que a gente está vendo que é a palavra que tem mais variações, tem prudência, inteligência e entendimento, é a palavra phronesis, que é a atividade, a ação mental. Então, é ação, processo, ou seja, pensamento. Por isso que está aqui entendimento, que é um processo mental. Por isso que está prudência, porque também é um processo mental. Prudência, porque você raciocina e aí você prudentemente executa. E inteligência. Então, por que eu preciso entender? Porque essa sabedoria é o conhecimento. É um conhecimento supremo. E de quem é que derramou? Perceba aqui. De quem que ele está falando que tem toda essa sabedoria e inteligência, entendimento ou prudência? Aquele que derramou a graça. Olha só. Ele, em quem temos a redenção através do sangue, a libertação das transgressões segundo a riqueza da sua graça, que ele abundantemente, ele de novo está falando, abundantemente derramou sobre nós em toda sabedoria e inteligência. Então, Jesus Cristo,
ele derramou, e Deus derramou abundantemente sobre nós a graça. Como? Com sabedoria e inteligência. Então Deus não derramou de forma aleatória. Isso nós precisamos entender. A graça nos foi dada. Foi pago o preço. O resgate foi pago. A redenção está em Cristo Jesus. O sangue dele foi derramado. Mas isso não foi feito de forma aleatória. Isso não foi feito de forma não planeada. Percebe? O que está mostrando aqui é que nós recebemos a graça de Deus porque isso é a expressão da sabedoria. Foi feito em toda. Isso é a expressão da sabedoria e a inteligência, a sabedoria e o entendimento, a sabedoria e a prudência de Deus. A expressão da sabedoria e da prudência de Deus é o derramar da graça. Percebe isso? Então percebe qual é o valor da graça, o valor de nós sermos libertos, o valor de nós termos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso é a expressão da sabedoria e do entendimento, a sabedoria e a prudência de Deus. Porque ele fez isso em toda, não é parte, é toda a sabedoria de Deus. E toda a inteligência, o entendimento e a prudência, ou seja, quem é Deus? É aquele que tem os pensamentos mais altos que o meu. Deus é a inteligência, a sabedoria em pessoa. E essa sabedoria usada em inteligência, em prudência, em entendimento, derramou a graça sobre nós. Que essa graça abundante, sábia, porque ela é a expressão da sabedoria de Deus. Isso é... Não é qualquer coisa que o Senhor derramou. Ele derramou a sabedoria dele de uma forma tão sábia, de uma forma tão inteligente, tão prudente, que essa graça nos alcança. E sabe onde está a sabedoria e a inteligência? É que essa graça é suficiente para acabar e para nos libertar. Acabar com toda a prisão, nos libertar definitivamente e trazer para a nossa vida aquilo que ele sempre desejou, que nós sejamos abençoados, que nós tenhamos a escolha determinada em nossas vidas e percebamos que nós somos dele e que nós estejamos colocados no estatuto de filho, porque ele sempre nos quis perto, nunca nos quis longe. E essa é a graça que ele derramou em sabedoria e entendimento. Esse versículo é maravilhoso, porque ele mostra, mais uma vez, o amor de Deus para mim e por você. Uau! Isso aqui é demais. Versículo 9, a gente vai continuar na próxima aula. Aguardo você, porque nós vamos entender o mistério da sua vontade. Shalom.